guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e já agradeço a sua audiência, a sua paciência, a sua presença e já peço, se inscreve em nosso canal do WhatsApp, também em nosso canal do YouTube, se possível, claro, se você quiser, se você puder, vai nos ajudar a nos incentivar, vai nos fazer querer produzir mais para você. É isso mesmo, a gente quando produz um artigo, um texto, um áudio, qualquer coisa que a gente produz, um vídeo, a gente não produz para a gente mesmo, a gente produz para vocês. E a vantagem é que o nosso canal não pede taxa, não pede inscrição, não pede pagamento extra, mas se quiser pagar, a gente não reclama, tá? A gente agradece. A gente não pede nada disso, até porque a gente recebe a lógica do Evangelho de Jesus, recebe de graça nós servimos. E graças a Deus, estamos de carteira assinada, trabalhando, louvado a Deus por isso. Carro quebra, às vezes tem que comprar alguma outra coisa que falta em casa, mas nada disso não seja, vamos dizer assim, possível a gente fazer parcelado em 10 vezes, em 12 vezes, em 13 vezes. Então a gente tenta manter a dignidade dessa forma. Afinal, somos brasileiros e brasileiros não desistem nunca. Lembrando que segunda-feira tem Jogo do Brasil e também voltamos a falar de Brasil também. Queremos lembrar da querida Venezuela. Louvado seja Deus pela graça daqueles que estão a serviço. Papa Leão XIV mandou uma doação em dinheiro, 100 mil euros, não é isso? O pessoal está falando comigo aqui. Mas a gente também tem que olhar para o outro contexto. A gente fica aí preocupado com a Venezuela e tem que se preocupar sim, tem que rezar, quem puder ajudar, ajudar, os governos, as autoridades. Mas e você? O que você está fazendo de caridade na sua região? Quantas pessoas estão passando por terremotos aí na sua região aí, e nesse tempo do inverno aí, o tempo do frio? Já pensou na campanha do agasalho? Eu não peço que faça doação aqui no nosso blog, nosso site, ou mesmo em nossas redes sociais. Eu peço que você olhe na sua realidade, se tem alguma igreja, alguma paróquia, algum grupo religioso, ou alguma associação de moradores, movimentos populares que estão preparando roupas, né, para a doação para quem está passando noite de frio nas estradas, nas ruas da vida. Então veja aí e faça essa ajuda. O pessoal que mora no hemisfério norte, né? Tem uns amigos que moram no hemisfério norte, estão no verão lá. Aí o calor, tudo bem, aí é outra história. Mas aí também tem inverno. Então quando chegar o inverno, lembre-se disso. E a gente ainda olha para o campo amplo da vida da gente, em período eleitoral, um período que as pessoas estão aí pedindo apoio. Teve um candidato que me pediu apoio, me anunciou apoio e depois não me procurou mais. Aí eles procuram a gente para dar apoio, mas quando vê que a gente tem um posicionamento ético, que a gente não tem favoritismo, quando tem que bater aqui, a gente vai bater mesmo, não interessa se é Pedro ou João, a gente tem aqui, está aqui para falar a verdade, aí eles vão, olham a minha rede e falam assim, não, ele é muito complicado, não quero apoio dele não. Corra mesmo, isso é bom. Candidato que não presta não vai se criar na minha rede. Fica pedindo apoio e você vai começar a questionar, ele pede licença e não vai. Por exemplo, o deputado que mandou mensagem para mim, que não foi ele, foi um puxa-saco, não me respondeu mais. Respondeu mais. Eu mandei para ele um texto bonito, até agora não me respondeu nenhum A. Sabe por quê? Porque a verdade incomoda no reino da mentira. Infelizmente, a política brasileira, não importa se é direita ou esquerda, vive da mentira. Também, ontem eu li uma carta de um padre da Diocese de Nova Iguaçu falando mal do Bolsa Família, falando mal, vamos dizer assim, dos auxílios que o povo tem, falando que o salário dele de aposentado está baixo por causa do Bolsa Família e dos cheques, dos auxílios ao povo. Porque ele não apontou para a gente
os vales do Banco do Itaú, que tem lá devendo milhões ao Brasil, né, o governo federal. Não apresentou o Bolsa Banqueiro, não apresentou a crítica ao Bolsa Agro, mas atacar os pobres foi fácil, né? Deixa quieto. Vamos nós para o Evangelho do dia antes que me processem. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra. Caríssimos e caríssimas, a gente entra como pastor, que hoje o Evangelho é Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 17, sábado da 12ª semana do tempo comum. Nós temos hoje 3 momentos de cura de Jesus. Primeiro momento, Jesus vai entrar em Cafarnaum logo após o Sermão da Montanha. Ontem nós lemos a cura do leproso, Mateus 8, versículo 1 ao 4. E hoje Jesus continua sua caminhada. Aí vem um oficial romano. Ontem veio um homem marginalizado, um homem colocado fora da cidade, inclusive, né, que é o leproso. E hoje vem um oficial romano. Aí você tem uma dualidade. Tanto o oficial romano como o homem leproso precisa da graça de Deus. Só que o oficial romano, ele não pede para si. Aí entra a máxima. Quem tem autoridade, quem está aí com agasalho, quem está confortável, quem não passou pelo terremoto na Venezuela, né, que é aquele terremoto terrível, tem obrigação de pensar naqueles que estão passando pelos terremotos. Tem obrigação de pensar naqueles que não têm agasalho. Então esse homem, ele entra pedindo ajuda de Jesus para o seu servo. Ele pede: olha, meu servo está enfermo, preciso que o Senhor me vá e cure. Jesus se coloca à disposição. E Jesus, colocando-se à disposição, ele fala: não, Senhor, só diga uma palavra. É um texto que nós, cristãos da Igreja Católica, citamos em todas as missas. Mateus capítulo 8, a gente cita sempre, né? Senhor, não diga entre a minha palavra, mas dizer uma só palavra, em minha casa, quer dizer, dizer uma só palavra e serei salvo. A gente, quando faz texto ao vídeo, é assim mesmo. O texto ao vivo é assim mesmo. Então, a gente entra nesse contexto, nesse nosso dia de hoje, lembrando que esse centurião pensou no seu servo, pensou no menor. Logo após curar o centurião, Jesus elogia a fé daquele homem, ele vai à casa de Pedro. O interessante é que o evangelista Mateus, ele não apresenta: aqui, minha sogra está doente, vai curar ele. Pedro não era tão... A questão da sogra, ele ficou quieto. Mas Jesus, vendo a sogra enferma, e o olhar de Jesus à sogra, ele toca na mulher. Jesus aqui, ele rompe 2 barreiras. Primeira barreira da questão da religiosidade e da etnia. Ele, sendo judeu, vai permitir a cura de um servo, de um soldado romano. E aqui ele, questão misógina, Jesus toca numa mulher, ele cura uma mulher, e essa mulher age diferente, levanta para servir. Ao fim da tarde, no contexto bíblico aqui, é o final do sábado, Jesus recebe uma multidão de pessoas e também cura. O evangelho de hoje, ele apresenta 3 cenas diferentes. Primeiro, um centurião romano com autoridade, depois uma mulher, e a mulher vista sempre num contexto bíblico patriarcal como segunda categoria, e depois um montão de anônimos. E os anônimos aqui do Evangelho, podemos dizer, as multidões que ainda hoje passam necessidade, as multidões ainda hoje que sofrem em nossas igrejas, em nossas comunidades, em nossos grupos pastorais, que passam dificuldade. Por isso, nós somos chamados, a exemplo de Jesus, a levarmos também a cura, independente se a pessoa tem autoridade, se tem uma sexualidade diferente da nossa, ou se é uma pessoa desconhecida. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Para que possamos ser fiéis a essa mensagem e levarmos sempre no amor e no reino de Deus que nos convida. Eu sou Daniel Nonato. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.